Meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, saúde e paz a todos. Homilias dominicais da paróquia Dom Bosco, Porto Alegre. Anúncio do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Homilia proferida pelo nosso pároco, Padre Jacques, no dia 7 de maio de 2023. Boa meditação a todos. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Meus amados, embora seja esta uma das passagens do Evangelho mais conhecidas, onde Jesus diz: Não se perturbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Convenhamos que esses são alguns dos versículos mais conhecidos do Evangelho. Este trecho, na sua íntegra, ele não é de fácil compreensão. Não é. Então é preciso que nos detenhamos alguns instantes para não passarmos batido por cima dessas palavras do Senhor, porque são palavras das quais dependem a nossa salvação ou a nossa condenação. O contexto destas palavras: a Santa Ceia. Jesus acabara de lavar os pés dos discípulos e está fazendo o seu discurso de despedida. Portanto, o clima entre eles era tenso. Era um clima de temor, de incerteza, de tristeza, de insegurança e de incompreensão, porque os discípulos, embora nosso Senhor, verdadeiro Deus, sendo onisciente e sabendo tudo o que estava para acontecer, os discípulos não sabiam. E todos
os gestos e todas as palavras de Jesus naquela noite estavam particularmente misteriosos e inquietantes demais. Lavar os pés dos discípulos, isto é meu corpo que será entregue por vós, é meu sangue que será derramado por vós, um de vós há de me trair. A coisa estava estranha. E conhecendo os corações, Jesus, percebendo o que se passava no coração dos discípulos, percebendo toda esta inquietação, essa dúvida que pairava no ar, vem cá, mas o que está acontecendo aqui? Jesus lhes diz, não se perturbe o vosso coração. Só que a expressão grega que foi traduzida para o português como não se perturbe é uma expressão difícil, porque é uma expressão idiomática, que significa descrever esta perturbação, na verdade, no contexto do grego que se usava então. É uma expressão que significa passar por aquele sentimento de alguém que está ao mar, agarrado numa pequena tábua de salvação, mas em meio a uma tempestade, ou seja, é uma situação onde se passa no coração um misto de esperança de que alguém venha resgatar e ao mesmo tempo de quase desespero porque a morte está batendo a porta. As seguranças todas do ser humano nessa ocasião não adiantam de nada. Pode ser aquele que está ali, rico ou pobre, pode ele ter saúde ou ser uma pessoa com muitas doenças, pode ser um doutor ou pode ser um iletrado, não interessa. Ali a morte bate a porta. E é esse tipo de perturbação que estava se passando no coração dos discípulos. E como é que nosso Senhor tenta acalmá-los? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo à frente para preparar um lugar. Mas a gente não tem noção do que significou este ir preparar um lugar. Este ir preparar um lugar significou uma noite de agonia no Horto das Oliveiras. Esta preparação de um lugar para nós na casa do Pai significou para o Senhor a flagelação, a coroa de espinhos, as blasfêmias proferidas e, por fim, a cruz, a morte. Foi isso que custou para o Senhor preparar-nos um lugar. Porque em outra passagem do Evangelho, Jesus diz que ninguém pode ir ao Pai sem ter vindo do Pai, ninguém vai ao céu sem ter vindo do céu. E no domingo passado, o nosso Senhor nos dizia, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que nós pudéssemos ter uma morada na casa do Pai, precisou o Senhor passar pela sua paixão e morte, para que, ressuscitando glorioso, com o seu corpo não mais limitado pela matéria, ele entrou no cenáculo estando as portas fechadas. Agora, com o seu corpo místico, com o seu corpo glorificado, depois da sua paixão, morte e ressurreição, agora já é possível ao ser humano não mais estar diante de Jesus, próximo de Deus, ou até mesmo segurando na mão de Deus. Agora é possível, pela comunhão com o Senhor, entrar por esta porta do templo definitivo de Deus, que é Jesus Cristo, e que foi aberta do alto da cruz, para que pudéssemos chegar ao seu coração, e nós o fazemos pelo sacramento do batismo. Agora é permitido ao ser humano não mais estar perto de Deus, mas estar em Deus, em comunhão com Deus. Por isso que nosso Senhor diz que na casa do Pai há muitas moradas. Há tantas moradas na casa do Pai, quantas são as moradas nos nossos corações que permitirem que antes Cristo habite em nós. Então ninguém vai precisar se surpreender se não tiver um lugar para si na casa do Pai.
Basta fazer um exame de consciência hoje e se perguntar: na minha casa, na minha alma, nos meus sentimentos, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, Cristo está em mim? Eu permito que Cristo continue agindo no mundo por meio de mim? Abri as portas do meu coração, sobretudo aquelas portas daquelas pecinhas lá da minha casa onde a coisa está mais bagunçada, para que Cristo entre e bote ordem? Ou não? Se sim, se dei morada para o Senhor na minha vida, o Senhor dará morada para mim na vida eterna. Se não, ainda é tempo. Mas não nos iludamos, porque esse tempo passa assim. E aquela situação de perturbação, de completa insegurança pela qual passamos na hora derradeira da morte. Sim, meus amados, porque na hora da morte, os senhores podem ter a conta bancária que for, podem ter as roupas que forem, os carros que forem, os títulos que forem, o prestígio que for. Na hora da morte, é todo mundo igual. Todo mundo, na hora da morte, vai passar por uma prova final. Ou confiar em Deus, tem de fé em Deus, tem de fé em mim também, e se agarrar em Cristo como a nossa tábua de salvação, ou soltar e afundar. É uma pena que nas últimas décadas a maioria dos cristãos deixou de rezar nesta intenção. Uma intenção que os santos sempre tinham presentes na sua oração: rezar pela perseverança final. Conseguir perseverar na hora da morte, quando não tem pai nem mãe para sentar no colo ou segurar a mão. É aquela hora onde estamos assim, cada um de nós e Deus. E, meus amados, não se iludam. Se no transcurso desta vida o diabo já faz o possível para nos separar de Deus, é justamente na hora da morte que ele vai dar as últimas cartadas para tentar fazê-lo. Para que desesperemos, percamos a esperança. Não permitamos que Deus nos conceda a graça da perseverança final. Que não nos contentemos em estar perto de Deus, em ouvir Deus falar, em receber o Senhor na Eucaristia. É ótimo, é belo, é piedoso sim, mas não é suficiente. O Senhor tem que encontrar morada no nosso coração, não só dentro dessas quatro paredes, mas fora desta porta também. Na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida com os amigos, é lá que o Senhor também quer encontrar morada no nosso coração, para que tenhamos nós morada na casa do Pai. E pedimos hoje a Nossa Senhora, a Mãe Auxiliadora, que nos conceda estas graças todas, de não deixarmos perturbado o nosso coração, colocando a nossa confiança em Deus, abrindo as portas da nossa alma para que o Senhor habite, a fim de que nele também habitemos nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Custou caro para o Senhor garantir-nos um lugar nesta morada, pelo mínimo o preço do seu sangue. Façamos valer o que precisou o Senhor fazer para preparar-nos um lugar. A Mãe vai nos conceder essa graça, sabem por quê? Porque se Cristo, a porta da casa do Pai, se fez presente neste mundo para que pudéssemos ter acesso a esta casa, Ele só se fez presente neste mundo porque antes outra porta foi aberta. O coração de Maria, que disse: sim, faça-se. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que a Mãe interceda por nós todos. Aqui tem muitas mães. Qual é a mãe que não gostaria de ver o filho seguro em casa?
salvo, a salvo. Pode o filho estar na casa de um grande amigo, de grandes conhecidos, mas a mãe só sossega quando o filho está de volta em casa. Sob o seu olhar. Que a Mãe Auxiliadora interceda por nós para que, concluída a nossa peregrinação neste mundo, sejamos todos os que aqui estamos e pedimos hoje de modo particular por aqueles que andam afastados de Deus, para que nos reunamos todos na casa do Pai. Amém.